meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor Jesus. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta gravação. E antes da gente falar o nosso assunto de hoje, eu vou pedir o meu recadinho de sempre, que você se inscreva, você que ainda não é inscrito. Tá? Então, por favor, me ajude aí, pede para outras pessoas se inscreverem, divulgue os meus vídeos, por favor, nos grupos, nas igrejas, tá? Para a gente poder ver se a gente consegue mais alavancar as inscrições aí. Deixe seu comentário, seu like, para nos ajudar ao canal crescer, gente. Tá bom? É só isso que nós pedimos, ok? Gente, hoje, o assunto de hoje, eu acho que é um dos mais difíceis e um dos mais polêmicos que eu vou abordar aqui no canal hoje. Tá? Por que que eu vou falar sobre esse assunto hoje? Porque a igreja, ela está passando por uma crise muito grande por causa desse assunto, desse tema. E eu vou abordar coisa séria aqui hoje. Tá? Qual é o assunto que nós vamos abordar hoje, gente? É a tal da teologia da libertação. Tá? Tão falada hoje na igreja, né, que está dividindo muito a igreja. Infelizmente, muitos padres, bispos, estão indo para o lado da teologia da libertação. Ok? E isso está ocorrendo e está fazendo um mal muito grande para a igreja, muito mal mesmo. Então hoje eu quero abordar esse tema aqui. Eu sei que é um tema difícil, complicado, tá? Mas eu vou estar sempre amparado na doutrina da igreja, no magistério da igreja, que eu não sou doido de dar minha opinião aqui. Como eu sou um seguidor fiel da igreja, então eu fico aqui com aqueles que também são fiéis ao magistério da igreja, não é? Que foram contra a teologia da libertação. O Papa Bento XVI, então, por que muita gente na igreja não gostava do Papa Bento XVI? Não é porque o Papa não era carismático, né? Igual muitas vezes eu ouvi, o Papa Bento XVI não era carismático. O problema não é esse, não é isso. As pessoas não gostavam do Papa Bento XVI porque ele botava o dedo na ferida. Foi um dos papas que mais falaram contra a teologia da libertação, e muitos bispos e padres não gostavam do Papa Bento XVI. Não é? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre esse tema, só que eu não vou estar sozinho, eu vou estar com um livro. Ó, Teologia da Libertação. Então, eu não vou colocar nada meu, não é minha opinião aqui. O que a igreja ensina sobre esse tema complicadíssimo. Tá? Então, gente, eu vou explicar o que é essa teologia da libertação, tá bom? Quando ela surgiu, ok? Por que ela é tão contraditória, tá bom? Então eu vou explicar tudo isso. Então eu vou usar esse livro aqui
por ser um assunto muito difícil, muito polêmico, eu não quero dar aqui a minha opinião. Então, eu vou colocar aqui o que a igreja nos ensina. Então, como eu faço sempre, eu vou começar vendo o que o livro aborda, ok? Eu já li esse livro, tá? Eu indico para todo mundo que quer entender esse tema. Eu quero entender sobre o que é teologia da libertação. Então, aconselho você a adquirir esse livro. Tem aí todas as livrarias católicas, a editora Cleofas, tá? Teologia da Libertação. Então, eu vou começar lendo aqui a contracapa, a gente já vai conversando. E aqui dentro, gente, só tem cobra, só tem fera que fala sobre a teologia da libertação. Não é qualquer pé rapado, não. Só teólogos renomados falando da teologia da libertação. Tá? Então é nesses homens que eu vou me apoiar para falar sobre o assunto de hoje. Então vamos lá, eu vou lendo aqui o que o livro aborda e nós já vamos conversando sobre esse tema tão difícil e tão polêmico, ok? A teologia da libertação, de conotação marxista. Então, gente, veja, nós estamos falando aqui da teologia da libertação marxista. Tá? Se tem uma teologia da libertação que a igreja aprova, é a teologia da libertação que liberta do pecado, dos santos, Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, Santa Dulce, São Francisco de Assis. Esses fizeram a verdadeira teologia da libertação. Não essa teologia da libertação aí do senhor Leonardo Boff, de não sei mais quem, desse povo aí, não. Esses não. Do senhor Karl Marx, não. Esses não. O pessoal aí do comunismo, nada disso. Não é dessa teologia da libertação aí que a igreja está falando. Da marxista. Ok? Então é dessa que a igreja está falando. Mobilizou teólogos e leigos nos últimos 30 anos da vida da igreja. Então, gente, entrou dentro da igreja a teologia da libertação e dividiu a igreja como eu nunca vi antes. Né? A igreja sempre foi dividida por fora. Os hereges que saíram da igreja, não é? Fiz aí 2 vídeos sobre a reforma protestante, foi a maior delas. Mas não foi só a reforma protestante, teve a igreja ortodoxa, que se separou de Roma, não é? Na época do Concílio Vaticano II tivemos aí Dom Lefebvre, que se separou da igreja. Tivemos aí na época do Concílio Vaticano I, tivemos aí os veterocatólicos, eu esqueci o nome deles. Os sedevacantistas, desculpa. Os sedevacantistas foram os veterocatólicos, eu acho que são católicos, se eu não me engano. Agora, os sedevacantistas foram aqueles que separaram da igreja no Concílio Vaticano I, porque não aceitaram, né, o dogma da infalibilidade papal. Não quiseram obedecer o Papa, saíram da igreja. Então, sempre houve divisões fora da igreja, agora não. Agora, a teologia da libertação está dividindo a igreja por dentro, é pior ainda. Quem é que divide? É o diabo. Então não vem de Deus, a divisão não vem de Deus. Toda e qualquer divisão vem do diabo. A própria palavra diabo significa aquele que divide. E eu nunca vi a igreja tão dividida. Então, a teologia da libertação entrou dentro dos seminários, dentro das paróquias, entendeu? Infelizmente, está entrando até dentro dos santuários marianos. Até nos santuários marianos nós estamos vendo teologia da libertação. Entendeu? Infelizmente. Ainda hoje continua a suscitar polêmicas no seu interior. É por isso que eu estou falando, é polêmico. Com certeza é polêmico. Este é um assunto que tem sérias repercussões sobre a missão e a identidade da própria igreja. A teologia da libertação vira o cristianismo do avesso. Isso não sou eu que estou dizendo. Está aqui, eu vou ler daqui a pouco. E que por isso exigiu vários pronunciamentos da Santa Sé. A Santa Sé, gente, é que defende a doutrina, o órgão do Vaticano que defende a doutrina. Inclusive, a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, da qual o Papa Bento XVI foi prefeito. Por isso que eu falei que eles não gostavam do Papa Bento XVI. A maioria não gostava. Dentro da própria igreja. Não falando lá de fora, falando dentro.
Por isso que quando o Papa renunciou, a gente viu aí tantas besteiras que falaram. Entendeu? Bem como medidas pastorais para sanar os seus erros e as suas consequências na vida da igreja. Então as consequências da teologia da libertação, gente, até hoje são catastróficas. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Para que você conheça o assunto com profundidade, sua origem, suas preocupações, seus erros, bem como a palavra oficial da igreja sobre esta importantíssima questão, publicamos esta obra com base em uma selecionada coletânea de trabalhos sobre a matéria. Então, esse livro é o quê? É uma coletânea de trabalhos, de pronunciamentos de pessoas de dentro da igreja falando do perigo da teologia da libertação na igreja. Tá levando, gente, muita gente a abandonar a igreja. Entenderam? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes de entrar no assunto, eu quero colocar aqui o que está no índice do livro, tá? Então depois nós vamos abordar todos os temas. Primeiro, uma apresentação como acontece em todos os livros. O primeiro artigo do livro diz assim: eu vos explico a teologia da libertação. Esse artigo é de nada mais, nada menos do cardeal José Ratzinger. Quem é o cardeal José Ratzinger? Papa Bento XVI. Antes de ser papa, ele era cardeal e foi o braço direito do Papa João Paulo II por mais de 20 anos. Os dois participaram do Concílio Vaticano II. Tem muita gente que não sabe disso. Tanto o Papa João Paulo II quanto o Papa Bento XVI participaram do Concílio Vaticano II. Entendeu? O Papa já era cardeal, o Papa João Paulo II, e o Papa Bento era prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Entendeu? Então, ele foi o primeiro quem falou sobre a teologia da libertação, que já estava entrando na igreja, depois do Concílio Vaticano II. Mas a culpa não é do Concílio Vaticano II. Não adianta culpar o concílio. Não. O concílio, gente, foi uma maravilha, foi uma bênção para a igreja. Claro que o concílio foi uma coisa pastoral. Não foi, o Concílio Vaticano II não foi um concílio doutrinário. Foi para colocar medidas pastorais. Mas o Concílio Vaticano foi uma bênção. Eu não poderia... Gente, eu tenho que agradecer muito o Concílio Vaticano II. Se eu falar mal do Concílio Vaticano II, eu estou cometendo um pecado grave, tenho que me confessar amanhã. Graças ao Concílio Vaticano II, eu estou aqui conversando com você. Antes do Concílio Vaticano II, gente, eu não poderia estar aqui, porque eu não sou padre, eu não sou diácono, eu não sou bispo, eu sou um leigo. O leigo, gente, não podia fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Olha só o que a igreja fez, abriu para o leigo. Claro que me deu uma responsabilidade muito grande, tanto que eu estou me ousando a falar desse assunto aqui. É uma ousadia, eu sei que é uma ousadia, mas por isso que eu estou amparado na igreja, tá vendo? Eu não estou dando a minha opinião, isso não é a minha opinião, eu estou aqui para colocar o que a igreja nos ensina. Isso, quem que me deu essa oportunidade? O Concílio Vaticano II. Como é que ele foi ruim? Agora, se tem pessoas que pegaram o concílio, fizeram uma interpretação errada do concílio, coisa que o concílio não mandou fazer, e faz, a culpa não é do concílio. Como eu já dei esse exemplo aqui, vou dar novamente. A faca é ruim? Claro que não. Sem a faca você não corta nada. Mas se eu pegar a faca e começar a furar as pessoas, a faca continua sendo boa. Eu que estou usando a faca errado. A faca é boa. O problema não está na faca, o problema está em quem usa a faca. Então o problema não é o Concílio Vaticano II, o problema é quem está usando o concílio para fazer coisa errada. Em nome do concílio. Entenderam? E a teologia de libertação fez isso. Aliás, a teologia da libertação é mais ou menos da mesma época, vamos dizer assim. Mais ou menos da mesma época. Mas ela usou o Concílio Vaticano II para fazer coisas que o concílio não mandou fazer. Entenderam? Então, esse primeiro capítulo aqui é a explicação do próprio Papa Bento XVI do perigo da teologia da libertação, que eu vou falar daqui a pouco. Então, se você quiser ouvir
né? Entender, estudar o que o Papa falou sobre a teologia da libertação, compre o livro que você vai ver. Ou então coloque na internet aí, deve ter. Esse artigo do Papa deve ter na internet, se você não quiser comprar o livro. A palavra oficial da Igreja, esse é outro capítulo aqui do livro. Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Libertatis Nuntius, Congregação da Doutrina da Fé da Igreja, que também era chefiada pelo Papa Bento XVI na época, aprovado pelo Papa João Paulo II. Então, o Papa João Paulo II era contra a teologia da libertação, o Papa Bento XVI era contra a teologia da libertação, e o Papa Francisco também é contra a teologia da libertação. Tem gente falando aí que o Papa é a favor. Eu nunca vi o Papa falar que é a favor. Se alguém tem um discurso do Papa Francisco falando que é a favor da teologia da libertação, coloque aí. Mas por que falam isso? Porque o Papa tem a fama de bonzinho, vamos dizer assim. Gente, o Papa é bonzinho, claro. O Papa quer dialogar com todo mundo. Mas o Papa não está aprovando nada de errado. Nada. O Papa não está mandando fazer nada desses absurdos que nós estamos vendo aí. Entendeu? Então as pessoas usam a igreja, usam o Papa para fazer coisas que a igreja e o Papa não autorizaram. Entenderam? Então é a congregação da doutrina da fé. Então, ou seja, o Papa Bento XVI com a aprovação do Papa João Paulo II, porque nenhum documento da igreja pode ser colocado sem autorização do Papa, nenhum. Então todo documento da igreja tem que estar assinado pela sua santidade, o Papa, que na época é João Paulo II, falando também sobre a teologia da libertação. Uma análise do documento da Congregação da Fé por Dom Estevão Bittencourt. Gente, Dom Estevão Bittencourt já faleceu. Infelizmente já faleceu. Quem é Dom Estevão Bittencourt, gente? Mater Ecclesiae. Todo mundo já ouviu falar na Mater Ecclesiae. Quem é católico aqui já ouviu falar. Eu tenho vários livros da Mater Ecclesiae, postilas da Mater Ecclesiae. Quem dera que eu conseguisse todas as postilas do Dom Estevão. Foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Infelizmente já faleceu. Entendeu? Gente, o homem é Gente, sabe quantos anos? Mais de 30 anos. Esse homem escreveu uma revista chamada de Perguntas e Responderemos, ensinando toda a doutrina católica. Dom Estevão Bittencourt. Vai ser beatificado. Pô, já ouvi dizer que já abriu o processo de beatificação. Vai ser canonizado. Daqui a um dia vai ser canonizado. É santo. Vai ser santo. Gente, o homem entendia tudo de doutrina. O homem aqui... Eu tenho livros dele aqui. Eu, perto dele, sou uma formiga. Perto de Dom Estevão Bittencourt. O homem tinha uma sabedoria. Entendeu? Eu tenho muito orgulho de ser católico por causa desses homens. Papa João Paulo II, doutorado em teologia. Papa Bento XVI, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Dom Estevão Bittencourt, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Gente, não estou falando com qualquer pé rapado, não. Que estuda igual eu. Entendeu? Eu tenho 3 anos de teologia. Esses homens têm doutorado. Você sabe o que é ter doutorado? Todo mundo sabe aí. Doutorado em física. Doutorado em medicina. É o cara que domina a medicina, que sabe tudo. Doutor. O cara... Eu não estou falando com qualquer um, não, gente. Gente abalizada. Gente que estudou a vida inteira. Morreu estudando, igual o Papa Bento XVI morreu lá estudando, lá no mosteiro. Depois que renunciou, continuou estudando, escrevendo livro. Escreveu vários livros depois que renunciou. Entendeu? Então, gente, quem sou eu perto desses homens? Então você pode confiar. Verdades, erros e perigos da teologia da libertação. Cardeal Ângelo Rossi. Esse eu confesso que eu não conheço, mas se é um cardeal da igreja, meu amigo, você pode confiar. Cardeal Ângelo Rossi. Verdades, erros e perigos da teologia da libertação. Então, todos os papas sérios, bispos e padres sérios falaram contra a teologia da libertação. Aí você tem que fazer uma opção, você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com a igreja, com os padres, os bispos e os papas, ou você fica com esses aí, né,
que estão indo para o lado errado da igreja. Agora, por que a teologia da libertação é errada, gente? Agora vamos explicar. Não adianta você falar que é errado. Se o seu filho fala, papai, eu posso fazer isso? Não basta você falar para o seu filho assim, não vai fazer isso, não. Por que você não pode fazer isso? Por isso, por isso e por isso. Você não faz isso com o seu filho? Filhinho, você não pode ir nesse lugar porque lá você vai machucar. Então não basta você falar para ele não ir, você tem que falar o motivo. Então isso nós vamos fazer agora. Então não basta você falar para a igreja que a teologia da libertação é errada, você tem que apresentar os motivos. Por que a teologia da libertação é errada? Por que ela tende a fracassar e tende, pior ainda, sabe qual é os frutos da teologia da libertação? As pessoas deixarem a igreja. É o que está acontecendo. Esse é o motivo pelos quais a maioria dos católicos estão deixando a igreja. Quer ver? Quando é que começou a teologia da libertação, gente? Nos anos 70. Nos anos 70, em 1970, vamos colocar o ano de 1970, tá? Sabe quantos católicos existiam no Brasil? Porcentagem? 90 a 95% de católicos. Hoje, segundo o censo, são 60 a 65%. Tem gente que acha que até menos, não passa de 50%. Eu acho que deve ser verdade mesmo. Aí muita gente fala, mas a igreja está perdendo fiéis para as igrejas protestantes. Não vou dizer que isso não esteja acontecendo. Eu sei que isso acontece, entendeu? Isso acontece realmente. Já aconteceu e tem acontecido. Claro que isso acontece. Mas eu posso dizer para você sem medo de errar. A maioria das pessoas que deixaram a igreja, até mesmo para ir para a igreja protestante, a culpa é da teologia da libertação. Sabe por quê? Vou te responder essa pergunta. Por quê? Mesmo aquelas que deixaram a igreja e foram para outras religiões, ou mesmo aquelas que não seguem nenhuma religião. Tem gente ateu. Por que o ateísmo hoje cresceu tanto? Antigamente poucas pessoas falavam isso, que não acreditavam em Deus. Por que o ateísmo está... Por que o satanismo está crescendo tanto? Igrejas satânicas. Por quê? Tudo isso, gente, é fruto da teologia da libertação. Por quê? Vou te explicar. A teologia da libertação, gente, começou na América Latina mais ou menos ali nos anos 70. Ok? Qual é o foco da teologia da libertação marxista? Tá? Não estou falando da teologia da libertação que cura, que liberta. Não. Estou falando da teologia marxista. Ok? Daquela que fomenta a luta de classes, não é? Joga pobre contra rico, homossexuais contra heterossexuais. É dessa teologia da libertação que eu estou falando. Não estou falando da teologia da libertação que liberta do pecado, da morte. Não é dessa que eu estou falando. Estou falando do marxismo, que inclusive dá margem também para o comunismo. O comunismo é um fruto do marxismo. Um acompanha o outro. É tudo a mesma coisa. É tudo farinha no mesmo saco. Entendeu? Mas qual é a base da teologia da libertação, gente? O que a teologia da libertação prega? Primeiramente eu vou... Veja, toda heresia, gente, isso quem falou foi o Papa Bento XVI. O Papa Bento fala que a teologia da libertação é a pior heresia que aconteceu na igreja. A pior. Isso é ele que falou, está aqui no livro. Por quê? Porque as outras heresias, elas contradiz um ponto da fé. Eles pegam um ponto da fé e fazem uma contradição. A teologia da libertação, ela vira o cristianismo do avesso. Não tem só um ponto, não. São vários pontos. Entendeu? Por quê? Veja, gente, todo herege, toda heresia, ela vem com um aspecto bom. Eu vou resolver todos os problemas do mundo. Quem disse isso? Resolveu? A teologia da libertação resolveu os problemas do mundo? Gente, isso é balela. Tá? Jesus foi bem claro. Pobres sempre tereis. Sempre vocês terão pobres.
Entendeu? Essa falácia, né, que eles usam, a preferência pelos pobres. Mas que pobres são esses? Que pobres? Gente, a Igreja Católica é a igreja que mais fez caridade no mundo todo. Se você acha que é mentira minha, faça pesquisa. Nesses 2000 anos de igreja, a Igreja Católica é a instituição que mais fez caridade no mundo. Não é no Brasil, no mundo. Até hoje é assim. É só você ver a vida dos santos. Vai ver a vida aí de um São Francisco de Assis, de uma Santa Catarina de Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, de um São Camilo de Leles, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce. Vai ver. Vai lá na África. Dá um pulinho na África, nesses lugares aí. Vai ver as obras que a igreja fez nos hospitais, nas creches, não é? Nas Santa Casas. Só não vê isso quem não quer, nos asilos. Quem é que toma conta da maioria dos leprosários, dos aidéticos, não é? Quem que cuida? A maioria são irmãs, freiras, padres. Não é? Antigamente as mulheres davam luz aonde? Na Santa Casa, comandada pelas irmãs, pelas freiras. É a instituição, gente, que mais fez caridade no mundo. Então ninguém pode acusar a Igreja Católica de não fazer caridade. Agora, veja, o que Jesus disse? Nem só de pão vive o homem. Você tem que levar o pão material para o pobre, claro. Você tem que levar o pão, tem que levar agasalho, tem que levar tudo isso. Cesta básica. Não estou falando que não tem que fazer, tem que fazer. Mas primeira coisa é levar Deus para as pessoas. Esse é o grande erro da teologia da libertação, gente. Tira Deus, Deus não é mais o foco. Jesus Cristo não é mais o foco. O foco agora é o homem. Esse é o perigo da teologia da libertação. É só você. Eu sei que agora eu vou falar uma coisa séria aqui. É só você pegar a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade tirou Deus do centro e colocou o homem. Virou campanha política. Isso é outra coisa. Você sabia que o clero não pode se meter em política partidária? Gente, nessa última eleição foi vergonhoso. A igreja dividida, o clero estava falando mais de política do que de religião. Gente, as homilias que eu via na internet, 90% era de política. No candidato A, no candidato B, no candidato C, né? Bolsonaro e Lula. Era padres falando ou do Bolsonaro ou do Lula. E Jesus Cristo onde fica? Pegue o Dom Henrique Soares, na última vez que ele falou sobre política. Vê o que o Dom Henrique falou. Não pode, gente, a igreja não pode, porque ela divide o rebanho. A igreja, quando ela tira Deus do centro e bota o homem, e começa a falar de política, ela divide o rebanho. Tem gente que é a favor do A, tem gente que é a favor do B. É o que eu mais vi nessa última eleição. Eu fui à missa à noite, no dia da eleição, eu não consegui assistir missa. Eu não consegui. Independente de quem ganhou, quem perdeu. Eu estava na missa à noite, a barulhada era tão grande na rua que eu não conseguia assistir missa. E as pessoas ali dentro da igreja preocupadas no celular, quem ganhou? Quem ganhou? Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? E não estava prestando atenção nem no que o padre estava falando. Entendeu? Então, gente, isso aí quer dizer o quê? Que Deus está sendo posto de lado. Hoje o que vale hoje é o social. A igreja hoje virou propaganda social. E o pecado onde fica? Eu não vejo esse povo. Presta atenção no que eu estou falando. Se eu estiver mentindo, você deixa nos comentários aí se eu estiver errado. Pegue um padre que é a favor da teologia da libertação, se ele fala de pecado. Você tem que largar o pecado, fazer penitência. Vê se ele fala. Não fala. Ele vai falar que você tem que viver bem, não é? Você tem que viver bem, comer bem, beber bem, não é? É isso que você tem que fazer. É parecido com a teologia da prosperidade que tem aí. Você tem que ser feliz aqui nessa vida. Mas nós temos outra.
Temos a vida eterna, eu tenho que salvar minha alma também. Vê se fala de inferno. Vê se um padre que é a favor da teologia da libertação, um bispo, se ele fala de inferno. Tem padre, gente, dizendo que o inferno não existe. O senhor Leonardo Boff é um deles. Eu estou falando porque ele falou, tá aí, os vídeos dele, pode colocar aí. Ele fala que o inferno não existe, que o diabo não existe, que ninguém vai para o inferno. Ah, Jesus é bondoso, Jesus é misericordioso e vai todo mundo para o céu. Mentira, Jesus não falou isso. Jesus não disse que vai todo mundo para o céu, não, quem dera. Então é isso que prega a teologia da libertação. Ou seja, tirou Deus de lado, tirou Deus do centro e colocou o homem. Entendeu? O negócio é fazer caridade. O negócio, né, é levar o pão material para o pobre. Mas e o pão espiritual? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O profeta Amós, no Antigo Testamento ainda, vai ter um tempo que as pessoas vão ter fome e sede, mas não de pão e de água, mas da palavra de Deus. Sabia que tinha uma santa, que eu esqueci o nome dela agora, eu vou pesquisar e depois eu vou trazer aqui, que ela só se alimentava da Eucaristia, ela já não podia comer mais alimento nenhum, não podia mais beber nada, ela só ouvia a palavra de Deus, as pregações, e se alimentava da Eucaristia até morrer. E ficou muito tempo. O sustento dela foi a palavra de Deus. Eu esqueci o nome dessa santa, mas eu vou pesquisar o nome dela e vou trazer aqui. Há muitos anos a vida dela era o quê? A palavra de Deus e a Eucaristia. Se alimentar da Eucaristia. Porque ela não podia comer mais beber mais nada. Ela tinha um problema, que eu não me lembro agora qual era o problema que ela não podia comer mais nenhum alimento. Só se alimentou da Eucaristia e da palavra de Deus. Então, gente, as pessoas hoje estão preocupadas com isso, mas não. Ninguém está preocupado mais de salvar a sua alma. Por isso que eu sempre falo aqui que eu preferia muito mais a Idade Média do que hoje, que o povo fala que é a Idade das Trevas, mas eu queria ter vivido na Idade Média. Por quê? Na Idade Média as pessoas se preocupavam em salvar a sua alma. Hoje não. Hoje nós temos que viver bem aqui. Construir o céu na terra. Isso é utopia, gente. Ninguém vai construir o céu na terra. Esquece. Aqui nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade plena não é aqui, é depois. No céu é lá, não é aqui. Ninguém vai conseguir ser feliz aqui 100% plenamente. Aqui, gente, nós vamos passar tudo. Nós vamos passar tribulação, nós vamos passar sofrimento. Não adianta. Se você é cristão, você vai passar mais ainda. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. O que Jesus disse? Entrai pela porta estreita. Apertado é o caminho que vai para o céu. É subida. Então, gente, por que a Igreja Católica está perdendo fiéis? Isso não sou eu que estou dizendo. O censo está dizendo, né? E tem vários livros aí falando sobre isso. Saiu um livro agora, há pouco tempo, do irmão do Leonardo Boff. Irmão dele. Eu não tenho esse livro aqui, senão eu ia mostrar. O irmão do Leonardo Boff escreveu um livro falando a crise da igreja e o fracasso da teologia da libertação. O irmão dele, hein? Tá vendo? Falando que a igreja hoje está passando por uma crise. Por que a igreja está perdendo fiéis? Por que as pessoas estão largando a igreja católica e estão indo para o protestantismo? Porque o protestantismo acolhe muito mais do que a igreja católica. Porque lá eles estão buscando o que eles não têm aqui. Espiritualidade. Isso eu falo porque eu vejo. Isso aí ninguém me contou. Eu vejo. Quando é para falar bem, eu falo. Quando é para elogiar, eu elogio. Eu tiro o chapéu para os irmãos protestantes. Eu tiro o chapéu para eles. Porque eu vejo. Eu vejo. O cuidado, o zelo que eles têm pela religião deles. A começar pela roupa. Vai todo mundo decente para o culto. O pastor está de terno, gravata, e as mulheres estão decentes com a roupa até lá embaixo. Começar pela roupa. Pegam a sua Bíblia, se bobear, vão à igreja todo dia. Se bobear. Se bobear, acho que vão na igreja todo dia. O católico acho que nem domingo vai. E acha ruim de ir domingo também.
Eu vejo irmãos protestantes que vão no culto todo dia. Eu conheci um amigo, né? Tem um tempo que eu não vejo ele, um abraço para ele, Samuel. Entendeu? Que ele ia na igreja todo dia. Não sei se ainda vai, porque muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mas quando eu tinha contato com ele, todo dia ele ia na igreja. Todo dia. E tem católico que não vai nem dia de domingo. E vai lá, vai ver. Né? Todo dia lá é estudo da palavra de Deus, é oração, é isso. E eles fazem as caridades deles também. Quando o irmão está doente, vão lá fazer visita. Estou falando porque eu já vi. Entendeu? Se fulano está doente, vamos lá fazer uma visita na casa do irmão. Vamos fazer um culto lá na casa do irmão, lá para o irmão melhorar. Entendeu? E na nossa igreja? Na nossa igreja nós estamos preocupados com o quê? O que nós estamos preocupados? Com política, com viver bem, comer bem, beber bem, não é? E Deus fica onde? E a espiritualidade fica onde? E o estudo fica onde? Gente, eu fico encantado. Tá certo que ele só tem a Bíblia. Mas eu fico encantado com o conhecimento que o protestante tem da palavra de Deus. Porque estuda. Isso não vem de. Não. Eles têm ali a escola dominical. Todo domingo eles estão lá na escola dominical aprendendo a palavra de Deus. E o católico? A maioria não conhece a palavra de Deus, claro. A nossa catequese, tem muitos seminários entraram a teologia da libertação. Entendeu? Qual é a catequese que nós estamos recebendo, gente? É essa catequese da teologia da libertação, que não aprofunda em nada. Tem gente que não sabe o que é pecado original, tem gente que não sabe o que é doutrina da justificação. Tem gente que não sabe nada. Por quê? Porque os nossos seminários não ensinam isso. Qual é as homilias hoje dos padres? É política, igual eu falei aqui da campanha da fraternidade, vai falar o quê? Falar do social, não é? Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E a palavra de Deus, a explicação da palavra, homilia para falar da explicação da palavra de Deus. Tem padres que não tem nem conhecimento, interpreta a Bíblia de forma política. Tem Bíblias agora, gente, essas últimas Bíblias, o rodapé delas é tudo teologia da libertação. Entendeu? Fazer o quê? Pregações. Então por isso que eu estou falando, você tem que selecionar. Na hora que você começar a assistir uma pregação, que você vê que o padre está deixando de lado a pregação e está começando a falar de política social, pode contar que é teologia da libertação. Você deixa de lado. Por isso que eu seleciono. Eu seleciono as pregações que eu ouço. Não é qualquer pregação que eu assisto, não. E se eu estiver numa igreja, né, e que o padre começar a falar dessas coisas, eu não volto lá mais, não. Não volto mesmo, vou para outra. Né? Graças a Deus que os padres ali da matriz são maravilhosos. Graças a Deus. São uma bênção. Os padres da minha paróquia são uma bênção. Graças a Deus. Mas eu vejo, gente, na internet, gente reclamando. Eu fui na minha paróquia e o padre, né, só fala de política, só fala de não sei de quê, mas não fala de Deus, não dá Deus para o povo. E o povo sai e vai buscar fora. É igual, eu fiz um vídeo aqui sobre a família. O marido quando não dá atenção à mulher e a mulher quando não dá atenção ao marido, eles vão buscar fora, não é verdade? A igreja é a mesma coisa. Se ele não tem na igreja a fé, se ele não tem na igreja Deus, ele vai buscar fora. Foi isso que os irmãos fizeram. Por que tem gente deixando a igreja indo para o protestantismo e para outros lugares? Porque a igreja está deixando a desejar. Então o problema está na igreja, não está fora. Está na nossa catequese, está na nossa pregação. Entendeu? Catecismo da Igreja Católica. Poucos ensinam o que está no catecismo. Poucos. Eu não estou falando só de leigo, não. Estou falando de leigos, padres e, se bobear, até de bispos. Não ensina de acordo com o catecismo da igreja, não ensina de acordo com a palavra de Deus, não ensina de acordo com os documentos da igreja, do próprio Concílio Vaticano II.
influenciados pela teologia da libertação. Agora, isso é bom? Isso está sendo bom para a igreja? Esses frutos que você quer para a igreja? Daqui a uns dias, gente, vai estar todo mundo abandonando a barca. Por isso que essa foto aqui é um barco, ó, na tempestade. A igreja está passando por uma tempestade. Mas esse barco não pode afundar. E ele não vai afundar. Por que ele não vai afundar? E não afundou até hoje? Porque Jesus está nele. Porque o Espírito Santo está na igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é muito triste ver a igreja dividida. É muito triste. Então você tem que ter discernimento. Você que é católico, você que é leigo, você tem que ter discernimento. Se aquele padre, aquele bispo, realmente for da teologia da libertação, esquece, abandona. Porque não salva, gente. Essa teologia da libertação aqui não salva, não. São Paulo diz bem claro, o que adianta eu viver, Santo Agostinho que falou isso, o que adianta eu viver bem nessa vida se eu não puder viver para sempre? O que adianta você viver bem aqui, você ter bem-estar, você ter as coisas e ir para o inferno? É isso que a teologia da libertação está dizendo para você. Viva bem em sociedade, não é? Vamos resolver o problema de todo mundo, não é? Para a gente viver bem aqui. Isso aí, gente, é engano. Tá te enganando. Nós vamos ter as tribulações, não adianta. O cristão tem as suas tribulações, mas com Deus ele vence. Então, gente, cuidado. Cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, com aquilo que a gente está passando para frente. Analise primeiro, entendeu? E vamos rezar. Olha, a gente precisa rezar muito pela igreja, pelos padres, né? Pelos diáconos, pelos bispos, pelo Papa, entendeu? Para que mande santos e dignos ministros. Nós temos que rezar muito pelo clero da igreja. Muito, mas muito mesmo, porque tá complicado. Outra polêmica, CNBB. Eu vejo muita gente falando mal da CNBB. Eu vou falar mal aqui de padre A, padre B ou padre C, bispo A, bispo B ou bispo C. Jamais. Quem me conhece sabe. Agora eu quero explicar uma coisa para você. A CNBB tem teologia na libertação na CNBB. O que é CNBB? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tem mais de 400 bispos a CNBB. Não é todos que são da teologia da libertação. Dom Henrique Soares, que eu acabei de falar dele aqui, não era da teologia da libertação. Talvez o bispo da sua diocese não seja da teologia da libertação. Tem como saber. Gente, o bispo, o padre da teologia da libertação, ele não fala de Deus, ele não fala de salvação, ele só fala do social, político, só disso. A pregação dele é só isso. Tem como você saber. Quando o padre começar a falar de política, de social, a teologia da libertação, gente, não é uma teologia, tinha que mudar o nome aqui. Sociologia da libertação. Não é uma teologia. O que é teologia, gente? Deus, logia, estudo de Deus. Não tem nada a ver com teologia. É uma sociologia. Aliás, se eu fosse escrever um livro sobre isso, eu não vou fazer isso porque eu não sou maluco, mas se eu fosse escrever um livro, o meu livro seria Sociologia da Libertação, não teologia. Não tem nada de teologia. Teologia é você falar de Deus. Então, quando o padre ou o bispo começar a falar de política, de social, disso, pode contar que é da teologia da libertação. Pode contar. Principalmente na homilia. Se você for à missa de domingo e o padre, em vez de explicar as leituras, como faz aqui o padre da minha igreja, né, que eu amo, fico maravilhado de ver ele explicando, e todos que eu já vi ali, que passaram por ali, se o padre, em vez de falar do evangelho, falar de Jesus Cristo, e está falando de política e de social, é da teologia da libertação. Então não quer dizer que todos são da teologia da libertação, é alguns. Lembra que Jesus falou que na igreja vai ter o joio e vai ter o trigo? A CNBB é a mesma coisa, tem o joio e tem o trigo. Eu não vou falar o nome de A, B ou C, nem de padre nem de bispo, mas que tem. Na CNBB tem. Padres e bispos da teologia da libertação. Bispos, né? Na teologia da CNBB não tem padres, são só bispos.
Mas tem, na CNBB tem teologia da libertação? Tem. Claro que tem. Mas tem como você saber. Então você não pode criticar a CNBB. Você tem que discernir qual é o bispo que é da teologia da libertação e qual é o bispo que não é. Aquele que for, deixa pra lá. Não segue esse bispo. Não segue o padre também. Entendeu? Então, gente, nós temos que ter discernimento. O cristão tem que ter discernimento. Entendeu? Então, gente, se você quiser aprofundar, tá? Tem aí o livro, o Papa explica muito mais, tem muito mais coisas aqui. Só que eu não vou falar mais porque nós já estamos aí com 45 minutos. Eu penso que já está bom. Já deu para me explicar a você o que é sociologia da libertação. Eu não vou usar essa palavra porque não tem nada de teologia, né? É o social, né, gente? A teologia da libertação, na verdade, prega o social, né? E não quer saber, né, salvação, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, né? Quer saber do social da política, vamos dizer assim. Gente, a política, veja, a igreja quer que tenha políticos cristãos, mas os leigos. O leigo sim, o leigo pode ir para a política lá, para o Congresso, devemos colocar lá os políticos cristãos lá. Agora o clero não. O clero não tem que se meter em política, não tem que falar de A, B ou C. Não tem que se meter nisso, igual eu vi, né, um bispo famoso, num santuário famoso do Brasil, né, claramente falando a favor de A. Entendeu? A gente sabe. Eu não preciso falar nome aqui e nem o candidato que ele apoia. Entendeu? E eu gostava muito dele. Mas hoje não. Me decepcionou. Eu não vou falar o nome dele aqui. Não vou falar. Mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Um bispo super famoso de um santuário super famoso do Brasil. Eu admirava ele. Hoje eu não sigo mais ele. Infelizmente virou um homem de teologia da libertação. Infelizmente. Infelizmente. É só você ver os discursos dele, as pregações dele, a homilia dele. Entendeu? Infelizmente. Paciência. Que Deus, né, abençoe, ilumine, né, a igreja, né, que o Espírito Santo, né, que guia essa igreja. Né? Então, gente, vamos pedir muito a Deus, ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, que é a mãe da igreja. Já fiz um vídeo aí sobre isso. Nossa Senhora é a mãe da igreja, a mãe dos sacerdotes. Outra coisa, falar nisso eu vou encerrar falando sobre isso. Por que as últimas aparições de Nossa Senhora tem falado tanto sobre isso? Pegue as aparições de Nossa Senhora, as últimas, né, de Fátima para cá. Todas as aparições de Nossa Senhora tem falado sobre isso. Duas coisas que Nossa Senhora tem falado muito. Os pecados que estão demais, se alastrando demais, os pecados da moral, não é? Esses pecados aí, igual nós vimos aí, zombando da nossa fé, igual esse povo aí, né, que quer igualdade, quer liberdade, esse povo LGBT aí, fazendo aí de Jesus Cristo aí gay, Jesus Cristo maconheiro. Parece que não aprenderam. Acabamos de sair de uma pandemia, parece que as pessoas não aprenderam. Não é? Depois vem coisa pior, vai chorar. Não é? Porque pregam igualdade. Ah, não, quero igualdade, quero liberdade. Mas isso é igualdade? Isso é liberdade? Então, gente, Nossa Senhora tem falado muito sobre o pecado e sobre essa crise na igreja, sobre a teologia da libertação, sobre o comunismo, não é? Que está se alastrando aí também. Vamos rezar para que o Brasil também não se torne um país comunista como a Venezuela, como esses outros países aí. Cuidar, vamos ter que rezar muito para que isso não aconteça. Então, realmente que Nossa Senhora possa interceder por nós, né, para que a gente possa realmente, gente, voltar. Qual é a identidade da igreja? Está lá no Evangelho. Ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizar. Hoje em dia, gente, as pessoas não querem batizar, não. Padres falando que... Eu já vi padre falando que não precisa mais... Bispo falando que não precisa mais batizar ninguém. Espera crescer para a pessoa decidir. Olha onde entrou a teologia da libertação. Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Batismo é condição para salvação. Hoje não precisa batizar.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.